boa tarde, boa noite. Nós vamos agora acompanhar aqui na palavra, tá bom? Um conteúdo que a gente precisa entender. O nosso tema de hoje fala sobre algo muito importante que vem nos mostrar as armadilhas do bicho ruim através das estratégias perfeitas dele. Irmã, ele tem estratégias perfeitas? Tem, perfeitas. Personalizada para mim e para você. As estratégias dele são tão perfeitinhas que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Então, o tema de hoje é as estratégias do inimigo, usando, sabe o quê? A graça. É exatamente isso, a graça de Deus sendo usada de uma forma tão perfeitinha pelo bicho ruim que a gente acaba caindo, tá bom? O último tema que a gente viu foi as colunas da verdade, né? A forma que o inimigo usa essas colunas, muitas vezes nos derruba por terra as verdades que precisam ser reais em nossas vidas. Então, antes de nós abrirmos a palavra, eu queria convidar vocês para a gente fazer uma breve oração para pedirmos a bênção do Espírito Santo. Porém, gente, na hora que você for ver esse vídeo, seja você fazendo o que for, não deixe de orar também, tá bom? Porque o Espírito Santo, ele esclarece nossa mente, ele prepara nossas mentes e nossos corações para ouvirmos Deus falar. Amém? Feche seus olhinhos. Oremos ao Senhor, Deus Pai, que habita nos altos céus. Direcionamos, Senhor, neste momento, esta oração a Ti, Pai, porque Tu és Deus. O Senhor é o Criador. O Senhor é o nosso mantenedor. É o Senhor que nos sustenta. É o Senhor que nos dá o Santo Espírito. E é o Senhor que teve um amor tão lindo e provado a nós através da morte de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Gratidão, Senhor, por tudo que tens feito. Agora, papai, nós iremos do céu ouvir palavras poderosas que vêm do teu coração, Senhor, para o nosso coração. Necessitamos, Pai querido, da bênção do Santo Espírito, da presença do Santo Espírito aqui neste momento. Não importa, Senhor, que horas, que dia, que mês, que ano, este vídeo está sendo aberto. Importa, Senhor, que neste exato momento o seu Santo Espírito se faça presente em nós. Faz o teu milagre, Pai. O Senhor esperou tanto tempo para falar aos nossos corações essas verdades. Este é o momento, Senhor. Nos prepara, Senhor, para ouvirmos a tua voz. Derrama do céu o pão da vida, Senhor, e nos bendiga na leitura da sua palavra. Nós oramos, Senhor, sem méritos algum. Não temos nenhum mérito, Senhor, mas temos o mérito de Jesus, o nosso Salvador. É por Ele que oramos e é por Ele que agradecemos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Muito bem. A nossa irmã Joana, ela chamou a nossa atenção para algo, a importância da direção da oração. O nosso Senhor Jesus nos ensinou como orar. Ele
não pediu que nós fizéssemos uma oração repetida, mas ele pediu que nossa oração fosse direcionada ao Pai. Por isso, ele inicia a oração dizendo: Pai nosso que estás nos céus. Bem, quando nós direcionamos a oração para o Pai que está nos céus, o Criador, ele recebe. Porém, ao encerrarmos a nossa oração, também é muito importante dizermos por quem nós oramos e que mérito ele nos dá. A importância de falarmos o nome de Jesus no final é que ele, no próprio Evangelho de João, ele diz assim, ó, direcione para o Filho, é em meu nome que deveis orar. Então, nós precisamos orar em nome de Jesus e direcionarmos ao Pai. Bem, abram a palavra de Deus no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 10, tá? Eu vou mencionar outros, mas o que nós vamos ler agora é capítulo 10 do Evangelho de João, tá bom? Abre aí tu vai lá no versinho 10. Nós vamos iniciar o nosso estudo agora. Dá a tua atenção, tá bom? Nesse momento. Em nome de Jesus, e abre a tua Bíblia também, para que tu possa comprovar que está na palavra o que vamos estudar. Bem, assim, o inimigo ele é conhecido como o anjo que caiu do céu. Este anjo que caiu do céu, ele caiu com poderes e muito conhecimento. E o conhecimento que ele tem é tão grande, que ele sabe toda a Bíblia. Ele conhece as colunas como ninguém, sabe? Olha só, ele conhece muito bem Deus, viveu com ele lá no céu. Ele conhece muito bem Jesus, viveu com ele lá no céu. Ele conhece muito bem o Espírito Santo, sabe a função poderosa dele. Ele conhece a palavra como porque ele sabe mais que nós. Nós somos muito limitados, nós somos muito preguiçosos, nós não temos a sabedoria de ir num manual tão poderoso como a Bíblia para entendermos a vontade de Deus para as nossas vidas. Ele sabe o que os mandamentos de Deus fazem quando alguém toma a decisão de viver eles. Ele sabe o que causa na vida do ser humano o viver no espírito. Então, o que esse bicho ruim faz? De acordo com o que nós estudamos no último tema, nós vimos que o inimigo ele jogaria por terra toda a verdade. Só que ele não tem poder de destruir Deus, Jesus, Espírito Santo, a Bíblia, e muito menos o amor, que é os 10 mandamentos, tá? Então, o que ele faz? Ele vem na vida de gente boba como nós, sabe? A gente se vende por prazer, um prazer momentâneo, que nada vai trazer de valor para nós. Mas ele nos oferece porque sabe que a gente é besta. A gente é besta. A gente é muito fácil de ser enganado. Porque quando ele vem, ele traz aquilo que a gente acha que é bom. Gostoso, não é? É assim que a gente cai. Porque ele traz uma tentação personalizada para nós.
Ele nunca vai oferecer para mim aquilo que ele sabe que eu não gosto. Por exemplo, ele sabe que eu conheço muito bem a verdade. E ele sabe que se ele me oferecer um poder falso do Santo Espírito, eu vou identificar, porque eu conheço a voz do meu pai. E sei quando é ele que fala. Então, ele não vai me oferecer. Mas ele vai oferecer para aquele que não conhece. Então, nós precisamos nos policiar. A função do bicho é mentir. No livro de João também, eu não preciso abrir agora, tá? Depois tu pode abrir e conferir. No livro de João também, no capítulo 8, no versículo 44, Deus nos apresenta através das palavras de Jesus. Jesus falando em primeira pessoa, ele nos mostra quem é o bicho ruim. Ele diz, ó, ele é o pai da mentira. E ele é mentiroso desde o princípio. Nele não existe verdade. E se você aceita as mentiras dele, você é filho dele. Então, ele apresenta o bicho ruim como pai da mentira. E nós precisamos vigiar, meu irmão. Sabe aquelas mentirinhas que nós costumamos contar? Tão pequenininha, parece inofensiva. Pois é, ela nos torna filhos do bicho ruim, tá? Então, olha bem, o bicho é pai da mentira. E olha o que ele veio fazer. Vamos aqui ler o versinho? João 10, versinho 10, diz assim, ó, o ladrão, que é o bicho ruim, vem somente para roubar, matar e destruir. Aí Jesus diz, eu, porém, vim para que tenham vida e tenham em abundância. Olha só, enquanto Jesus traz vida em montão, o bicho ruim traz morte em montão. Quantas pessoas estão morrendo perdidas sem Jesus? Se nós formos olhar, se nós tivermos realmente o amor de Deus, quando nós observamos as notícias, as pessoas morrendo sem Jesus, dói a alma, dói na alma. Sabe que muitas vezes, quando alguém morre, eu ando no meio das favelas e sei bem, quando alguém morre, eu sofro, meu coração dói. Muitas pessoas pensam assim: ah, aquele ladrão morreu, que bom, é um a menos. Já eu não penso assim. Eu penso que se aquela pessoa morreu sem Jesus, não era para ela ter morrido ali. Era para ela ter vivido mais um pouquinho para ter a oportunidade, quem sabe, de se converter. Então, dói em mim ver alguém morrendo perdido. Às vezes eu prego para as pessoas e elas ignoram, e eu tenho vontade de abrir assim a cabeça dela ao meio e colocar lá dentro as verdades de Deus. A verdade que salva e traz vida, assim como Jesus diz aqui, ó, o bicho veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim da vida, eu vim da vida, tá? Então, as pessoas não precisam ser julgadas por nós, serem julgadas, elas precisam da verdade, para que elas tenham vida e vida em abundância. Olha só, como o inimigo é cruel. Ele não aparece como ele é. Ele vem de máscara. Mas só que nós nos iludimos tão fácil que a gente não identifica a máscara dele. E olha como ele faz para derrubar toda a verdade de Deus por terra em nossas vidas. Ai, mãe, então ele precisa derrubar cada uma das colunas? Ele precisa derrubar Jesus, Deus, Espírito Santo, a Bíblia, os mandamentos em nossas vidas? Não, meu amor. Só uma é suficiente para inclinar você. E quando você está inclinado, fácil é você cair por completo. Fácil é cair
estabafar no chão, nos braços do inimigo. Fácil é ele derrubar uma. Eu conheci um rapaz que ele era um usuário, sabe? E ele era rejeitado por todos. Mas um dia eu o conheci e mesmo ninguém acreditando que ele seria alcançado, presta atenção nisso, eu acreditei. E fui dando estudo para ele muito doidão. Eu dava o estudo dele. Eu dava o estudo dele. E eu acreditava, porque Deus, ele pode tudo. Eu disse, se o Senhor me alcançou, um cavalo batizado que eu era, ele alcança qualquer um. Então, eu pregava. E um dia esse rapaz aceitou Jesus. Eu quero me batizar, irmão. Eu disse, rapaz, o que tu vai fazer com essas coisas ruins que tu usa? Ele disse, nunca mais vou usar. E aceitou. E se batizou. Aí, sabe, o que ele fazia? Ele disse que quando a vontade vinha, ele clamava pelo Espírito Santo. Ele dizia assim, olha, bicho ruim, tu veio, né? Eu não tenho força para lutar contra você, mas tem alguém que tem. E esse é o Espírito Santo. Então, ele clamava forte pelo Espírito Santo, e quando ele via, ele estava em paz e com desejo de dormir e descansar. E assim ele fazia, sabe? E ele precisava muito de um emprego. Então, ele arranjou esse emprego. O emprego apareceu. E o patrão dele disse assim, olha, você vai precisar trabalhar no sábado até meio-dia. Aí ele disse assim, olha, senhor, eu preciso muito desse emprego, mas eu acho que ele é uma armadilha para mim. Porque se eu quebrar o santo dia do Senhor, vai ser fácil eu quebrar todo o resto. Porque se trata de um mandamento de amor a Deus. Então, eu preciso amar a Deus primeiro. Se eu não amar a Deus primeiro, como que eu vou conseguir amar o próximo? E ele disse que o medo dele, todinho, estava em quebrar as regras de Deus que estavam contidas na primeira tábua. Então, isso é uma preocupação que nós devemos ter também, tá? Então, preste bem atenção no que eu vou lhe dizer aqui. A primeira coluna, que se chama Deus, que sustenta a vida do cristão, o cristão não pode viver, dizer que é cristão e não ter Deus como sua principal coluna. Nós sabemos que ela é uma coluna real e verdadeira, e ela está revelada na Bíblia. Como nós vimos no vídeo anterior, a coluna Deus está em Jeremias, capítulo 10, versinho 10, tá? Isso é importante a gente saber, sim, porque o inimigo, ele entra na nossa vida, abala toda a nossa estrutura quando ele tira uma coluna. E esta coluna, que é a primeira e a principal, que se chama Deus, é removida da nossa vida e jogada por terra. Como? De que forma? Deus, ele é o único que pode e deve ser adorado. Ele tem este direito de receber a adoração, porque ele é o Criador e ele mantém todas as coisas. E ele nos sustenta, então só ele merece a nossa adoração. Nós podemos abrir bem rápido. Corre lá em Isaías, porque o nosso tempo é cruel, ele voa, né? Isaías. Vai em Isaías e procura lá o capítulo 14. 14 de Isaías. No capítulo 14 de Isaías, procura o versinho 13. O versinho 13. Tá? Diz assim, ó. Tu dizias no teu coração,
Eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. 14. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Olha só, aqui nós encontramos o motivo do bicho ruim querer nos enganar. O desejo dele é ser adorado no lugar de Deus. Então, o desejo dele é estar acima de Deus, e ser adorado no lugar de Deus. Então, como ele faz a gente adorar ele no lugar de Deus? Ele coloca a gente numa situação difícil. Ele coloca coisas para serem adoradas e ele coloca pessoas para serem adoradas, tá? Observe, como que eu adoro uma criatura no lugar do Criador? Vocês estão lembrados que nós lemos Romanos 1:25, que a verdade seria mudada para a mentira e que o bicho seria adorado no lugar do Criador? Ou seja, o bicho é criatura, ele foi criado, ele era um anjo, ele foi criado como nós. Só que ele tinha mais poderes do que nós não temos nenhum. Poder que a gente consegue adquirir vem através do Espírito Santo. Ele tem seu poder próprio. E olha que coisa interessante. Ele coloca você de joelho diante de um ser humano. Ele coloca você diante de objetos. Sabe para quê? Prostrado para adorar. Só que quando nós adoramos pessoas ou coisas, nós não estamos adorando objeto nem pessoa, tá? Na nossa cabecinha parece, mas para ele nós estamos adorando a ele. Deixando de adorar a Deus, estamos adorando o bicho ruim. Porque nós ou servimos a Deus ou servimos ao bicho ruim. Então, quando nós fazemos isso, a verdade sobre Deus, ela cai por terra na nossa vida, tá bom? Vamos para Jesus. Jesus vai em Timóteo. Mas primeiro é Timóteo, tá bom? Eu não vou abrir não, tá bom? Eu vou citar aqui para vocês, porque nós precisamos ver todos esses versos, tá bom? Vamos lá. Preste atenção. Jesus, ele tem uma função importantíssima para as nossas vidas. E o inimigo, ele consegue jogar por terra essa função de Jesus em nossas vidas, fazendo coisas que você não enxerga que está errado, por não estudar a Bíblia como deveria. Nós encontramos Jesus como o nosso intercessor, tá? No próprio livro de João, no capítulo 14, verso 6, ele diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós encontramos Jesus dizendo que ele é o único que pode nos levar até Deus. Então, quando alguém diz para nós que outra coisa ou outra pessoa pode nos levar até Deus, essa verdade cai por terra na nossa vida. Então, se nós entendemos que outra pessoa pode nos levar até Deus, nós derrubamos por terra a verdade sobre Jesus em nossas vidas, tá? Vamos lá, rápido. Vamos para o Espírito Santo. Como que o bicho ruim derruba a verdade sobre o Espírito Santo em nossas vidas? Corre. Corre lá para João também. 15:26, tá? 15:26. Diz assim, ó. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos guiará toda a verdade. É isso? Quando, porém, vier o Consolador,
que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que ele procede, esse dará testemunho de mim. Agora, corre para o 16, rápido. 16:8, completa o que eu disse. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. O verso 13, quando ele vier, porém, o Espírito da verdade vos guiará toda a verdade. Porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Preste atenção nisso. O Espírito Santo tem uma função em nossas vidas. Ele vem para, primeiro, nos convencer da verdade, tá? Nos mostrar a verdade, nos guiar para a verdade, toda a verdade. E quando ele nos mostra essa verdade, ele nos usa para darmos o testemunho dessas verdades. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos convence do pecado e nos faz testemunhar da verdade. Quando nós acreditamos que o Espírito Santo vem para nos fazer pular, nos fazer gritar, nos fazer falar algo que nós não entendemos e nem ninguém entende, o que acontece? A verdade sobre o Espírito Santo, ela cai por terra na nossa vida, tá? Na nossa vida. Se nós formos para a Bíblia, né? Quando Jesus fala da Bíblia, ele fala no capítulo, aqui no capítulo 17, né? De João, onde nós estamos, no versículo 17, ele diz: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Ele diz: vocês precisam usar a palavra para se santificar, tá? Como que o inimigo faz para derrubar a verdade sobre a Bíblia por terra em nossas vidas? Ele faz assim, ó. Ele faz você achar que a Bíblia não precisa mais ser usada completa. Ele modifica o que está escrito na Bíblia. Ele diz para você que você só precisa aceitar aquilo que lhe interessa. Ela é usada fora do contexto. Uma carta fora do contexto não pode ser entendida. Então, você vai entender aquilo que ele quer que você entenda. E por terra ele lança a verdade sobre a Bíblia. Então, pega esse mapa completo, esses 66 livros, e usa ele por completo, para que não caia essa verdade por terra em tua vida. Chegamos na última coluna. Na última coluna, ela é a mais forte que ele usa. Ei, tu vai lá no capítulo, presta atenção nisso, tá? Tu vai lá no capítulo de Deuteronômio, capítulo 11, esquece isso não. Deuteronômio, capítulo 11, tá? E tu vai ler do versinho 26 até o versinho 28. Lá, Jesus mostra para nós, com todas as letras, que quando nós rejeitamos os mandamentos de Deus, nós caímos em maldição. Ei, e o inimigo sabe que nós precisamos dos 10 mandamentos. Lembra que ele é uma coluna? A gente confirmou isso lá em Salmos 119, versinho 151. A gente confirmou que, presta atenção nisso, que os 10 mandamentos são verdade. Então, como que o inimigo faz para que essas verdades caiam por terra em nossas vidas? E nós nos tornemos pessoas, em vez de abençoados, amaldiçoados? Ó, cuidado, cuidado, porque o inimigo, ele usa pessoas que parecem santinhas, líderes grandiosos, líderes religiosos que estão aí conhecidos no Brasil e no mundo, para dizer para nós que os mandamentos não valem mais, que nós só precisamos de 2 mandamentos. Olha isso, ó. O resumo dos 10 mandamentos
é utilizado assim, ó. Nós só precisamos de 2 mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Não está errado. Isso é só um resumo dos 10 mandamentos. Porém, quando Jesus cita este conteúdo lá no livro de Mateus, no capítulo 19, quando nós vamos lá ler, sabe o que acontece? Nós encontramos, cuida, corre lá. Já passaram, mostraram 5 minutos para mim ali. Cuida. Mateus 19. Vai lá rápido. Mateus 19. Eu gosto de mostrar na palavra, porque ela tem poder de salvar, transformar e restaurar qualquer um ser humano. E não, 22 é melhor. Vai, capítulo 22, cuida. Corre. Mateus 22. Procura aí o versinho, a partir do versinho 36, tá? Ele precisa ser lido até o 40, tá bom? Quando Jesus fala desse assunto dos mandamentos, ele diz assim, ó, no verso 36, ele diz que o grande, no verso, perdão, 37, ele responde que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração, de todo o entendimento. Mas quando ele chega no segundo mandamento, que ele resume aqui, ele diz: tu amarás ao próximo como a ti mesmo. É igual, os 2 mandamentos são iguais, é amor, certo? Só que é dividido. Primeiro, amor a Deus, segundo, amor ao próximo. Por que ele diz no verso 40 assim, ó, presta atenção, esse aqui é o verso que tu vai analisar até entender. Verso 40, ele diz assim, ó, olha aí, ó, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ele quer dizer que você precisa amar a Deus e amar o próximo. Porém, para você amar, você precisa entender como amar. E para você entender como amar, você precisa ir em Êxodo 20. Você precisa ler do 3 ao 17 para conhecer os mandamentos de amor a Deus, tá? Que eles vão do verso 3 até o versinho 11, que apresenta as primeiras tábuas, a primeira tábua dos 10 mandamentos, e ele precisa que você vá também do versinho 12 ao 17. Para quê? Para entender como amar o próximo. Então, por isso que os mandamentos são tão importantes. Sabe o que Jesus faz? Jesus derruba. Jesus derruba o mentiroso lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versinho 17 até o 19, ele derruba as forças malignas a respeito dos mandamentos. Ele diz: quem rejeita e assim ensina as pessoas um só mandamento, mesmo que seja o menor, se torna um ignorante e um nada diante de Deus. Porém, aquele que vive, aceita e ensina é considerado grande no reino dos céus. Então, em nome de Jesus, não rejeita essas colunas, não rejeita os mandamentos de Deus para que você não caia em maldição. Pede a orientação de Deus, se desarma, para de seguir líderes e procura seguir a Jesus, porque Jesus está voltando e é muito em breve. E nós precisamos e necessitamos dessas colunas para estarmos firmes naquele dia. Por isso, o Senhor te faz um apelo nesse momento. Abre o teu coração e deixa essas verdades serem parte real da tua vida. Se tu tiver dúvida, porque é rápido, é pequeno o nosso vídeo, vai lá nos comentários, faz perguntas, tira dúvidas, para que você não se perca no meio do caminho e as verdades de Deus não caiam por terra na sua vida. Vamos orar, vamos pedir a bênção do Senhor. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra,
É a Ti, Senhor, que direcionamos nossa oração neste momento. Recebe, Deus eterno, o nosso clamor. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos a salvação, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos nos Teus braços de amor, Pai. Dá-nos o Teu Santo Espírito, Pai. Neste momento, Senhor, o Teu filho, a Tua filha, Senhor, que aceitou, Senhor, orar junto comigo, Pai, e clamar a Ti por salvação, por poder para entender as Tuas verdades e viver ela, Pai. Este filho, Senhor, que quer muito a salvação, quer muito ir para o céu, morar eternamente contigo, Pai. Ajuda ele agora. Dá a ele a esperança que o Senhor tem me dado, Pai. Ajuda ele, Senhor, a entender a importância das tuas colunas na vida dele, Pai. Por favor, Senhor, eu oro por ele agora, Pai. Eu oro por ela agora, Pai, para que teu Espírito seja parte real na vida dele, na vida dela, Pai, para que ela e ele entenda, Pai, que somente aceitando, estudando, ouvindo e vivendo as tuas verdades, ela chegará até o céu. Ensina, Pai, que o maior tesouro, Senhor, são essas colunas e não os poderes materiais desse mundo, Pai. Por favor, Senhor, transforma esta pessoa que aceitou o apelo agora. Transforma, Senhor, e enche ela com o teu poder para que ela viva o teu amor aqui, nesta terra, e seja o testemunho vivo do teu poder. Em nome de Jesus, eu oro a Ti. Amém, Senhor. Glória a Deus.